Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? Na nossa aula de hoje, nós abordaremos o conteúdo de a supervisão e a organização do trabalho na escola, tá? Então, a gente vai abordar um pouco hoje sobre quais vão ser as qualificações do supervisor, mais voltado mais para o ambiente escolar mesmo, tá? De que forma ele vai estar atuando na formação do PPP da escola. Então, vamos lá. A organização do trabalho pedagógico. Bom, quando a gente fala em organização do trabalho pedagógico da instituição, a gente tem algumas normas, temos alguns documentos que são necessários, tá, para serem desenvolvidos no ambiente escolar. Tá? Assim como nosso país, por exemplo, a gente vive sobre uma Constituição Federal, toda instituição, pública ou privada, elas têm que estar sobre a organização de um projeto também, de uma lei. Tá? Então, quando a gente fala de organização do trabalho, a gente está falando sobre indicadores de qualidade em educação, né? A gente precisa fazer sempre um processo de anamnese, de analisar como é que está a educação na instituição que a gente trabalha, se de fato ela está sendo produtiva ou não, se ela está levando qualidade ou não, tá? Essa é uma avaliação que parte também do supervisor, que está analisando se de fato está tendo o desempenho necessário, tanto na parte dos alunos como também do professor, tá? O projeto político-pedagógico escolar, nós abordaremos hoje um pouco sobre esse projeto, que vem a ser o PPP, né? O planejamento, que é essencial dentro de uma instituição, tá? Que ele é sempre baseado no PPP em si e no currículo da escola, né? O que ela vem desenvolver ao decorrer daquele ano, né? O currículo, como eu falei, é a avaliação para ver se está tendo um certo desempenho, né, da instituição. É necessário fazer essa avaliação e a elaboração de projetos educativos, tá? Isso também são atribuições tanto do supervisor quanto do orientador, o desenvolvimento dessas atividades, tá? Então, falar de qualidade em educação. Nós temos alguns indicadores que vão conseguir analisar se de fato está tendo uma certa qualidade nesse processo de ensino. Então, o objetivo primordial da educação é realizar ações que contribuam para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, buscando sempre a elevação da qualidade da educação. Nesse sentido, questiona-se: o que é uma educação de qualidade, tá? Bom, o indicador de qualidade em educação nós temos o ambiente educativo, que refere-se ao respeito, solidariedade, disciplina, combate ao preconceito e discriminação, a boa convivência e ao exercício dos direitos e deveres de todos que compõem o ambiente escolar. Será que quando a gente entra numa instituição a gente consegue analisar esses itens? Será que está tendo respeito dentro da instituição, seja de alunos, seja entre professores? Será que aquela instituição é uma instituição solidária, que pratica atividades, ações sociais? Tem disciplina? Os alunos apresentam disciplina naquela instituição? Eles conseguem combater o preconceito e a discriminação, né? O bullying dentro da instituição, a boa convivência e o exercício dos direitos e deveres de todos. Então, esse é um dos indicadores. Quem vai fazer essa análise de qualidade são os próprios da instituição, tá? Os próprios membros da instituição, seja a comunidade acadêmica, os alunos, mas primordialmente o supervisor ele vai estar analisando, né, se de fato a instituição está conseguindo abranger esses itens de qualidade. A prática pedagógica, que é a reflexão coletiva sobre o projeto pedagógico da escola, suas metas e ações, sobre o planejamento das atividades educativas e sobre as estratégias e recursos a serem utilizados no processo de ensino-aprendizagem. Então, como é que está a prática pedagógica daquela instituição? A instituição em si, ela está conseguindo desenvolver, ela está conseguindo obter suas metas, né, sobre as atividades educativas. Ela está conseguindo desenvolver, produzir estratégias para desenvolver algumas atividades, né? Será que naquela instituição estão sendo desenvolvidos projetos durante o ano com os alunos? Isso também é uma coisa, é algo a se pensar, né? Quando se faz essa análise de qualidade, tá? Volto a ressaltar para vocês, essa análise ela pode ser feita por qualquer pessoa, mas principalmente quem está na gerência, quem é gestor de uma instituição, seja o diretor, seja o supervisor, o orientador, tá? Eles precisam fazer essa análise criteriosa. Avaliação. Refere-se à avaliação da aprendizagem dos alunos, ao rendimento escolar,
a avaliação institucional, a autoavaliação e a avaliação dos profissionais que atuam na escola. Quando se fala do rendimento escolar, rendimento do aluno, uma coisa essencial, às vezes, o próprio supervisor, orientador, estarem estimulando as turmas a de fato desenvolver o hábito de estudar, de tirar notas boas, tá? Então, o orientador ele deve estar acompanhando se aquela turma está conseguindo ter um bom desempenho, né? Então, a gente está falando aqui de gestão, né? Está falando de gestão. Apesar da nossa matéria ser orientação e supervisão apenas, mas quando se fala de gestão, a gente abrange uma área muito maior, em que entra o diretor, entra o secretário e todos os outros colaboradores da instituição, tá? Então, essa avaliação ela precisa ser feita até mesmo pelo supervisor que acompanha, né, o desempenho do aluno e do professor. Ele pode estar realizando essa avaliação de forma visual, né, por enquanto. Mas isso não impede a instituição de produzir uma forma de avaliação diferenciada, tá? Então, sobre a gestão democrática, que abrange o processo de gestão compartilhada, a descentralização de ações, será que cada um está conseguindo desempenhar a sua atividade? O orientador faz a sua, o supervisor a sua, o diretor e assim por diante. Participação em tomada de decisões coletivas, a preocupação com a qualidade e com a transparência da instituição, né? Às vezes uma instituição tem problema, por exemplo, com a questão financeira, né? Questão de verbas voltada para a alimentação das crianças, por exemplo. Então tudo isso precisa ser transparente dentro de uma instituição, né? Questão do caixa escolar, tudo isso deve ser algo transparente para de fato ter uma gestão democrática. Formação e condições de trabalho. Será que a instituição ela fornece aos seus funcionários uma condição de trabalho ideal, né? Será que o professor ele tem uma condição de trabalho ideal? Isso deve ser avaliado, em que envolve o processo de formação continuada de professores, né? Será que a instituição ela estimula o professor a ter uma prática de formação continuada? E o dos funcionários em relação a estar sempre buscando cada vez mais aperfeiçoar-se? Assiduidade dos funcionários, né? Permanência e rotatividade. Será que está entrando muito funcionário e sai muito? Porque assim, geralmente a escola ela tem processo de entrada e saída de funcionários constantemente, né, de colaboradores, principalmente quando se fala em contratos. Mas aí a instituição ela tem um PPP a seguir. E às vezes o funcionário que entra recente ele acaba não tendo esse conhecimento, né, do PPP. Então é preciso partir às vezes do supervisor e orientador de estar passando qual é o currículo da escola para aquele docente que acaba de entrar, né? Essa necessidade de estar sempre de não estar fazendo uma rotatividade muito grande de funcionários, porque acaba perdendo a imagem da instituição, tá? Relacionamento interpessoal, se é de fato um relacionamento bom, se há um ambiente às vezes aconchegante, o professor quando quer descansar de um horário para o outro, né, que é a sala dos professores, e motivação para o trabalho, tá? Quando a gente fala motivação, às vezes não é só a parte financeira, né? Claro que isso é essencial, como o professor está ganhando, mas sim às vezes dentro da própria instituição, será que o pedagogo, o orientador, pedagogo-orientador, ele está conseguindo estimular aquele professor, o supervisor está conseguindo estimular aquele professor à prática docente? Então, às vezes, também parte desses gestores esse estímulo, né, a motivação para que eles possam ter um bom trabalho. E não só o professor, às vezes o próprio colaborador da limpeza, né, de uma forma geral. O espaço físico e recursos, né, também são indicadores de qualidade. Utilização de recursos materiais e humanos de forma satisfatória, disponibilidade, conservação e qualidade de recursos e espaços escolares, né? Será que o espaço físico ele está, digamos, acolhedor para o aluno? Às vezes a gente vê numa instituição que passa uma central de ar, um ventilador arrumado por muito tempo, né? Então, às vezes o gestor ele acaba não tendo essa preocupação e acaba dificultando um ambiente de qualidade para o aluno, né? Não para o aluno, mas sim apenas para o aluno, mas para todos os colaboradores que fazem uso daquela sala. Acesso, permanência e sucesso na escola, tá? Garantia de que os alunos tenham acesso à educação, à continuidade dos estudos e ao pleno desenvolvimento de suas potencialidades, acesso ao conhecimento, desenvolvimento de atitudes e habilidades, né? Isso inclui uma biblioteca, às vezes, né, que a biblioteca, de fato, ela recebe recursos do Estado, se for uma instituição do Estado ou da Prefeitura, mas está cada vez inovando, mudando o visual,
incentivando o aluno a fazer uso da biblioteca, que às vezes é um espaço fechado, né? Eu estudei numa instituição que eu fiz o uso da biblioteca uma única vez, durante 4 anos que eu estudei lá, justamente porque não tinha, sempre todo o tempo estava fechado. Às vezes, acabo jogando funcionários que estão próximos a se aposentar para a biblioteca, e acaba que não tem um acesso liberado para os alunos, acaba que não tem esse estímulo. Então, esse acesso e uso da escola é necessário. Às vezes o aluno ele precisa ter 2 turnos, então um espaço para que ele possa descansar, né, um bom refeitório. Então, tudo isso são situações a se avaliar dentro de uma instituição, tá? Quando a gente fala de qualidade. A instituição, a qualidade dela não é apenas o ensino, mas tem uma ampla complexidade de espaço, de tempo de ensino que vão abranger, né, de gestores também. Cabe ao supervisor, juntamente com a direção, o corpo docente e demais funcionários, contribuir para que esses indicadores sejam desenvolvidos na escola, a fim de que se possa alcançar a tão almejada educação de qualidade, tá? Então, falou de educação de qualidade, claro que a maior parte dela a gente espera dos nossos governantes, mas boa parte podem ser adquiridas por meio de uma gestão competente, tá? Gestão competente. Quando eu falo de gestão, eu estou envolvendo a figura tanto do diretor, quanto do orientador, do supervisor, né? E dos colaboradores de uma forma geral, tá? Eles sim vão contribuir para que a educação possa ser uma educação de qualidade. Claro que, por mais que faltem os recursos necessários, há às vezes uma falta de qualidade em decorrência disso, mas a maior parte está relacionado neles. Principalmente quem assume a supervisão de uma instituição, essa pessoa precisa estimular tanto os alunos como os professores para manter a qualidade do ensino, tá? Então, diante disso, a gente aborda agora sobre o projeto político-pedagógico de uma instituição. O que vem a ser, né? Ele é um planejamento global de todas as ações da instituição, no sentido de promover seu avanço, sua melhoria e alcançar os objetivos propostos pelos agentes que compõem o universo da escola e da comunidade que a circunda. Na matéria passada, nós vimos sobre projetos, tá? Desenvolvimento de projetos da instituição. Então, a gente falou como o professor ele desenvolve projetos para atuar com seus alunos, seja em qualquer espaço, para tentar solucionar qualquer tipo de problema, tá? Mas aí a gente fala também sobre o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico de uma instituição, tá? É nele que vai ser um projeto que vai abranger a escola como um todo. Então, ele é um documento, ele é a Constituição, né, que nós temos na nossa Constituição Federal, ele é a Constituição de uma instituição, tá? De uma escola. Então, é nele que vai estar lá como é que a escola vai se comportar, o que ela vai fazer, o que ela vai deixar de fazer, quem vão ser os colaboradores, como é que está a estrutura da escola. Então, tudo isso vai ser abrangido lá, tá? Então, é um documento que a instituição tem e que deve ser de acesso de todos, até porque, para se desenvolver um PPP dentro de uma instituição, é necessário a contribuição de todos, tá? Então, tanto o aluno, como os pais, os professores, os funcionários, os colaboradores da limpeza, todos vão contribuir com a formação desse PPP, tá? Que é o Projeto Político Pedagógico. Então, o que vem a ser ele, como eu falei para vocês, ele é um instrumento que reflete a proposta educacional da instituição de ensino, também conhecido apenas como Projeto Pedagógico. Ele é um documento que deve ser produzido por todas as escolas. Isso é garantido na LDB, tá? Que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, a LDB ela propõe a necessidade desse PPP dentro de uma instituição. Tá, mas eu vou falar para vocês como é que surgiu a necessidade desse PPP dentro de uma instituição. Por que se tem? Se a gente for fazer uma análise histórica, a gente vai observar o quê? Que nós vivemos na década de 60 até mais ou menos a década de 70, 80, um período em que havia o domínio total, né? Um período em que foi um período conturbante, né? Que vivenciamos, em que o militarismo ele predominava, tá? Acho que tinha acabado de esquecer da palavra. O militarismo ele predominava aqui, tá? Então, foi um período em que a instituição ela não tinha autonomia, tá? Ela não tinha autonomia. Então, tanto é que nesse período os professores eles eram observados por militares dentro da sala e não podiam dar aula deles de forma, digamos, crítica. Eles tinham que seguir sempre aquele cronograma. Então, foi o período do militarismo em que acabou a autonomia, né, a força da instituição como um todo.
Então, passou desse momento em que a gente viu que teve uma evolução, que foi produzida a Constituição Federal de 1988. Então, a partir de então, a instituição ela foi ganhando vez, foram tendo reuniões de conselhos de educação e tudo, e começaram, né, vira a necessidade da instituição ter um documento que vai dizer como é que ela vai realizar suas atividades durante um ano, tá? Então aí nesse período foi criado o PPP para cada escola, né? Cada instituição deveria criar o seu PPP, que é o Projeto Político Pedagógico. Então, a partir daí cada instituição começou a criar o seu. Então, para que se crie, é necessário várias dinâmicas. Às vezes a instituição ela pode fazer no momento de conselho de classe, outra pode escolher de uma forma particular professores, alunos e pais para desenvolver, tá? Então é um projeto que nem a gente desenvolveu no passado, no começo do ano, tá? Em que nós temos aquela parte do referencial teórico, a metodologia, nós temos os objetivos, o cronograma. Então a instituição tem também isso, né? Ela precisa de um projeto para dizer como é que ela vai se comportar. Esse projeto ele pode ser ratificado, ou seja, ele pode ser acrescentado, ele pode ser alterado, né? Retificado durante o ano, ou ele pode às vezes ficar um bom tempo sem alterações. Vale ressaltar que esse projeto ele é submetido a uma secretaria para que possa ser aprovado para de fato retornar à instituição. Então tem uma série de burocracias em que precisa ser complementadas e ter um projeto de excelência para ser mandado e aprovado, tá? Tem algumas instituições, inclusive, que elas contratam especialistas em educação para que ajudem a desenvolver esse projeto, tá? Porque é algo bem burocrático. Mas isso tudo é para que se consiga oferecer uma educação de qualidade, tá? Porque a instituição, tudo a gente precisa ter um planejamento, tá? Então esse é o planejamento da instituição. É através disso que a gente consegue ver como é a face, como é a imagem daquela escola. Quando a gente consegue ver o PPP daquela escola. Ah, a gente está lendo, a instituição é isso, aquilo, né? Então a gente consegue ter essa abrangência. Então o PPP, o Projeto Político Pedagógico, ele deve ser um instrumento de auxílio na busca pela construção de uma educação de qualidade e na superação das dificuldades e limitações da escola, através de um trabalho coletivo integrado, fundamentado nos princípios de gestão democrática e autonomia escolar, tá? Nunca que esse PPP ele vai ser preenchido por uma única pessoa ou por gestores, mas sempre de forma conjunta, tá? Forma conjunta. Deve ser elaborado com a participação de todos os membros da comunidade escolar, equipe administrativa e pedagógica, professores, pessoal do apoio, pais e alunos. O projeto político-pedagógico, o primeiro passo para a elaboração é a realização de uma Assembleia Geral com toda a comunidade intra e extra-escolar. Deve-se explicar o que é o PPP, para que ele serve e qual a sua importância para o trabalho realizado na escola, tá? Isso aqui eu estou antecipando para vocês, caso um dia vocês venham assumir gestão de escolas, né? Inclusive, falar de gestão de escola, nós temos inclusive uma colega que ela é gestora de escola, e havendo a necessidade de se desenvolver um projeto desse, você já saiba como poder, o que é de fato e como desenvolver um, tá? Então, a secretaria ela vai mandar uma espécie de modelo, dependendo se for a secretaria municipal ou estadual, uma espécie de modelo em que eles vão preencher em conjunto, tá? Depois vai ser levado para aprovação, tá? Ouvir a comunidade sobre que tipo de escola e de educação eles têm e quais gostariam de ter, tá? A escola que temos e a escola que queremos. Organizar uma comissão que os representantes, de todos os segmentos da comunidade intra e extraescolar, para organizar e sistematizar o projeto da escola, tá? Então, como é essa estrutura do projeto pedagógico? É que nem um projeto mesmo, tá? Que a gente desenvolve um projeto, que vocês vão observar, que nós temos a apresentação, em que vai ser descrito como o projeto foi elaborado, por quem, em quanto tempo, quais as dificuldades encontradas, os resultados alcançados e os que pretende alcançar. Tá? Então, nesse documento vai estar o nome de todos que participaram da formulação desse projeto. Tá? É um documento, é uma ata, precisa estar tudo lá na apresentação. Um histórico, um resumo da história da escola, né, que vai entrar a parte do currículo da escola, como é que ela surgiu, a necessidade, como é a composição dela, como é a parte física e tudo mais. Um diagnóstico da realidade escolar
indicar como a escola está organizada, as modalidades e nível de ensino ofertados, se essa escola é de ensino fundamental 1, 2, ensino médio, tá? O endereço, a mantenedora, turnos de funcionamento, número de turmas e alunos, quadro de professores, gestores e funcionários, tá? Então, falar tudo como é que é a estrutura dessa instituição. Qual é a missão da escola? Qual a obrigação da escola? Seu ideal? Qual é o perfil? A identidade da escola? A sua filosofia, tá? Então, aquela escola pretende oferecer uma educação de qualidade para isso, aquilo. Então, aquele texto que sempre a instituição deve ter, tá? Os objetivos, que expressam as intenções a serem atingidas de acordo com os problemas e dificuldades relatados no diagnóstico, tá? Então, a instituição objetiva é reduzir a violência, isso, aquilo. Né? Escolas que são de mais periferia. Ou a instituição deve realizar projetos em que reduzam a prática do bullying na instituição, tá? Então, são objetivos que devem ser apontados para que essa instituição tenha de fato uma qualidade, tá? A fundamentação teórico-filosófica, né, como todo projeto tem que ter aquela fundamentação teórica, que é justamente um embasamento científico, tá? Relatar como será trabalhado o conhecimento, qual teoria irá embasar o trabalho da escola, né, citar os autores, né, quais as concepções pedagógicas da escola, qual é a concepção do aluno, conhecimento e sociedade que quer formar. Levando sempre em consideração, pessoal, que na formação desse PPP é necessário, na parte de fundamentação, abranger a realidade da cidade, do estado, da região, tá? Não colocar, por exemplo, de acordo com o nível de educação no Brasil, ele melhorou, isso, porque a nível de norte é outra situação, tá? Então, colocar sempre indicadores de qualidade do nosso estado, do nosso município, tá? Como é que tá a situação aqui? A violência no Brasil, de acordo com o IBGE, tem reduzido bastante, mas não é a realidade do estado do Amapá, tá? Então, sempre levar em consideração isso quando for fazer essa citação. O planejamento, currículo e avaliação, tá? Relatar como é organizado e realizado o planejamento das ações e atividade pedagógica da escola, o planejamento dos professores, a hora, atividade, planos de curso e de aula, tá? Então tudo isso deve ser descrito lá, como vai funcionar, como é que vai ser o desenvolvimento deles. Descrição dos conteúdos a serem trabalhados em todas as disciplinas e séries no ano e da forma como eles são selecionados e organizados e por quem, tá? Então vai incluir também como é que vai ser os conteúdos, a matriz curricular, tá? Daquelas matérias. Tudo isso deve ser incluso no documento. Descrição da sistemática de avaliação adotada pela escola, tá? Como será organizada a avaliação da aprendizagem dos alunos. Então, se a escola ela adota nota, digamos, para aprovação de 5 ou então 7, tudo isso deve ser incluso nesse PPP. Autoavaliação de funcionários e avaliação dos servidores oferecida pela escola. Então deve ter uma avaliação dessa de qualidade, né? É essencial se colocar, né? Não apenas na parte teórica, que é o PPP, mas sim na realidade. Fazer uma avaliação de vezes de 1 em 1 ano, 2 em 2 anos, para analisar, para o próprio funcionário participar, para que ele veja, refletir, né, se de fato ele está conseguindo praticar o serviço de forma com qualidade, né? E a metodologia, né? Relatar as ações que a escola vai desenvolver para sanar os problemas relatados no diagnóstico, relacionando ações responsáveis, recursos, resultados esperados e avaliação, tá? Então aqui eu vou colocar quais os projetos, o que a instituição vai desenvolver, tá? Qual vai ser o papel dela perante a escola, então tudo que a instituição vai realizar. E é essencial que tudo que esteja no PPP seja realizado, né? Porque às vezes o PPP ele acaba sendo um documento só para estar ali guardado, para caso venha alguma coisa da justiça, né? Seja utilizado. Mas não, tá? Ele precisa ser também prático, além de teórico, precisa ser prático, tá? Levando em consideração que o regimento, né? Cada instituição tem o seu regimento. O regimento da instituição ele é baseado em cima do PPP, tá? Então, inclusive, se a instituição fala que o aluno ele precisa
cumprir tantas horas para ser aprovado, se tiver falta não vai. Se o aluno quiser entrar na justiça, ele vai perder a causa, porque tudo que está dentro do PPP é, digamos assim, é uma lei, né? Pode ir para a justiça e o aluno acaba perdendo, por justamente ter aquela lei que vai embasar a instituição. Então o PPP ele vai ser também utilizado como uma espécie de legislação, tá? O cronograma, que é organizar um plano de ações contemplando o período em que será realizada cada ação da escola, para ver se de fato durante o ano vai ser realizado várias atividades, né? Incluindo os projetos e tudo que vai ser realizado na escola, as reuniões com o professor. Então, às vezes tem a reunião pedagógica, mas o PPP ele deve prever já, né? Como é que vai ser essas reuniões, se elas vão ser reuniões ordinárias, extraordinárias, se vai ser qual período, com que frequência, tudo isso deve também estar incluso no PPP. Claro que o PPP é um documento que está sujeito a alterações, tá? Adaptações, ele é flexível, mas ele precisa ser embasamento, né? Tem embasamento para a instituição. As referências, com quem que você citou naquele PPP, e os anexos, que são os projetos setoriais, o regimento interno, o calendário e assim por diante, tá? São anexos que devem conter no PPP, tá? Então, dito isso, nós abordamos hoje como é que o supervisor já está se comportando, qual é a necessidade dele, tá? Quando a gente fala de supervisor, ele não é a pessoa só que vai ficar olhando lá, analisando o trabalho do professor. Ele deve ser um conhecedor do PPP, do projeto político-pedagógico da instituição, e fazer com que esse PPP seja de fato executado, tá? Que ele não fique só dentro de uma gaveta, mas que ele seja executado. Então ele vai supervisionar toda essa análise, tá? Se de fato está conseguindo se realizar, se está cumprindo aquele projeto, se teve alteração, mas quando vai ser realizado, tá? Então ele deve ser essa pessoa que vai visualizar como é que está a instituição como um todo, tá? Senhores, vocês estão ouvindo um barulho de cachorro agora, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês o que a gente veio estudar na aula de hoje, tá? Então, as dúvidas que nós tivermos, nós vamos estar retirando ela no grupo, na nossa aula de hoje, tá? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. E é isso, tá, pessoal? Desejo uma boa noite a todos e